Olá, meus irmãos em Cristo, paz e graça a todos vocês da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E, meus irmãos, nesse final de semana passada, eu estive lá em Santa Catarina, que é a terra da minha futura esposa, e ali nós passamos por um lugar em que a natureza era tão linda e ao mesmo tempo tão grandiosa que por alguns momentos eu fiquei quieto, só observando aquela cena. E o meu coração, amigos, chegou a estremecer pensando na onipotência de Deus e também na onisciência dele, porque a cena que estava diante de mim falava do poder criador do Senhor e também da sua infinita sabedoria que está expressa em cada partícula da criação. E, meus irmãos, no horário do pôr do sol da sexta-feira, nós ainda estávamos naquele belo lugar e enquanto nós cantávamos um hino para receber o santo dia do Senhor, eu me senti dentro de um daqueles vídeos do Inário, porque realmente aquela paisagem era muito bonita. E, irmãos, sem dúvida alguma, as cenas da natureza nos ajudam a estarmos com a mente mais ligada ao nosso Criador. E como adventistas do sétimo dia, nós sempre voltamos ao assunto da ida para o campo e constantemente muitos ainda se perguntam: e se todos, ou pelo menos a maioria de nós, fosse ao campo, quem ia pregar nas cidades? Bom, hoje não vou ser eu quem responderá essa pergunta, mas será o meu amigo e também o meu querido irmão lá do canal A Batalha do Armagedon Oficial. E se por acaso vocês ainda não conhecem essa bênção de canal, então eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo, ok? Então, fiquem agora com o vídeo, meus amigos. Se todos nós irmos para o campo, quem pregará o evangelho nas cidades? Embora o assunto de vida no campo, saída das grandes cidades, se constitui uma das mensagens mais importantes para quem professa a fé adventista do sétimo dia, eu percebo que muitas pessoas ainda têm dúvidas relacionadas a esse tema. Mas outra pergunta que fica é: qual a necessidade de falarmos desse tema, principalmente nesse momento da história em que vivemos? Em primeiro lugar, eu queria dizer algo e espero que aqueles que são adeptos à vida no campo ou ainda estão se preparando para se mudar para o campo não me hostilizem. Mas não é o campo que transforma o meu caráter em si. Ele é apenas um ambiente muitas vezes mais favorável que a cidade para que Deus possa me transformar, visto que dentro das grandes cidades as influências do inimigo são extremamente maiores e mais fortes em relação a uma vida simples na zona rural. O texto de Ellen White no livro Lar Adventista, na página 137, comprova isso que estamos dizendo. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Fé, amor, esperança e felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montes e árvores. Tirai vossos filhos do cenário e sons da cidade, para longe do ruído estrepitoso de bondes e carroças, e terão a mente mais sadia. Será mais fácil levar-lhes ao coração a verdade da palavra de Deus. Outro texto que eu gostaria de ler com você, também no livro Lar Adventista, na página 136, é: as cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos os nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. Você entende agora o porquê a grande maioria dos nossos jovens não querem compromissos com a igreja, com o estudo da palavra de Deus? São pessoas desanimadas e desinteressadas no trabalho missionário? Sem dúvida nenhuma, é por estarem em um ambiente totalmente impróprio para a santificação. Não estou dizendo com isso que não é possível se santificar na cidade, mas isso se torna muito mais difícil quando estamos vivendo em um ambiente com inúmeros prazeres mundanos e atraentes às nossas vontades. Outro aspecto importante em que devemos observar também está dentro do contexto da mensagem da vida no campo, é o texto de Apocalipse 3, nos versos 16 e 17, onde diz que um número grande de pessoas serão impedidas de comercializar a menos que aceitem a marca da besta na fronte ou na mão. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome.
Você percebeu? De acordo com esse texto, as pessoas aceitarão a marca da besta de duas formas. Ou na fronte, e fronte aqui simboliza a mente, e significa que pessoas irão aceitar de forma racional o decreto dominical. E nesse grupo eu colocaria aqui os seculares e os religiosos não adventistas. Ou também na mão, e mão na Bíblia é símbolo de trabalho. E significa que haverá um grupo de pessoas que, mesmo sabendo que é errado obedecer às leis impostas pelo Estado, serão transigentes e cederão ao decreto. Nesse grupo eu diria que farão parte os adventistas, que já conhecem a verdade. Isso ocorrerá porque será a maior crise que já ocorreu na Terra. Veja o que Ellen White falou sobre o assunto. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres das interferências dos inimigos. Portanto, sabendo que espiritualmente falando só há desvantagens em se morar nas cidades, que o problema de comprar e vender será bem sério, e que o plano ideal de Deus para nós é que saíssemos todos das grandes cidades, dos centros populosos, como então ficaria a pregação do Evangelho nas grandes cidades? Ellen White diz: as cidades devem ser trabalhadas de postos avançados. O mensageiro de Deus diz: não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as a fim de adverti-las do que está para sobrevir à terra. Veja também esse outro texto. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez se torna mais evidente que os que desnecessariamente permanecem fazem no pondo em perigo a salvação de sua alma. Duas coisas importantes podemos aprender aqui. Primeiro é que não precisamos morar nas cidades para poder pregar o Evangelho nelas. O ideal de Deus seria que morássemos no campo e tivéssemos o espírito missionário para vir até as cidades para poder pregar o Evangelho nelas. E mesmo que alguns digam que isso não dá certo porque precisamos de ter vínculos com as pessoas, essa ideia não me parece ser plausível. Basta olharmos a história de Jonas e de Ló. Jonas não morava na cidade e 40 dias pregando conseguiu com que mais de 120 mil pessoas se arrependessem e aceitassem o Evangelho. Já Ló morou nas grandes cidades, teve vínculos em Sodoma e praticamente toda a sua família se perdeu ou foi afetado pela convivência na cidade. Ellen White também deu o exemplo de Enoque, que morava no campo e ia até as cidades para poder pregar o Evangelho. Isso está na página 77 do livro Evangelismo. Portanto, não precisamos de morar nas cidades para poder pregar o Evangelho. Segundo ponto, o outro texto de Ellen White que lemos nos ensina que há muitas pessoas que estão nas cidades de forma desnecessária. Eu acredito que são aquelas que têm condições para sair e não saem. Tem 2 ou 3 casas nas cidades, 2 ou 3 carros, e dizem não ter condições ou não aceitam a mensagem do campo. Diferentemente de alguns que verdadeiramente não podem sair por enquanto por questões financeiras ou coisa do tipo. Mas para encerrarmos, eu gostaria de dizer uma coisa. Não ter nada preparado na hora da crise é o mesmo que dizer que teremos que dar um testemunho semelhante ao dos 3 amigos de Daniel, que tinham 2 escolhas: aceitar o decreto e não morrer, ou não aceitar e morrer. Essa será a nossa condição. Bom, meus irmãos, eu acredito que a maior parte daqueles que assistirão a esse vídeo não tem condições de abandonarem, pelo menos agora, as cidades para irem ao campo. Contudo, eu faço um apelo para que vocês tão somente não desanimem de orar com fé, pedindo que Deus abra assim as portas, semelhante a como Ele fez lá no Mar Vermelho, abrindo para que no momento certo, assim como o povo passou por terra seca, vocês também possam ir ao campo. E eu já tive algumas propostas sim para ir ao campo, contudo, orando a Deus, Ele me ajudou a entender porque aquelas propostas não seriam para mim o melhor lugar para estar. Mas eu continuo também com as minhas orações e minha futura esposa e eu, nós já estamos planejando a nossa ida para um lugar mais calmo ali em Santa Catarina. E, irmãos,
tendo em mente as palavras do Senhor Jesus Cristo que estão escritas lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 22, as quais dizem o seguinte: e tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, com base nessas palavras, eu quero orar com vocês e, se possível for, fechem os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, grande é o teu poder e inexplicável a tua sabedoria. E, Senhor, nós sabemos que o campo verdadeiramente é o melhor ambiente para a nossa santificação e preparação para esses últimos dias. Contudo, Pai, nem todos temos condições financeiras de irmos ao campo, mas nós sabemos que o Senhor é o dono da prata e também é o dono do ouro, e nós sabemos que o Senhor tem poder não apenas para abrir o Mar Vermelho, mas também para providenciar um meio de nos estabelecermos no campo. Portanto, Pai, prepare um lugar para que no momento certo possamos ir para lá, a fim de estarmos então mais receptíveis à influência do Espírito Santo e também mais distantes da influência das grandes cidades. E nós oramos em nome do Senhor Jesus e também já lhe agradecemos. Amém. Então, que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês e até a próxima.